Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Sua mãe já disse para você: entra, menino, saia desse sereno. Já ouviu essa expressão? À noite, mandando você entrar para não pegar aí aquele sereno da noite. Se ela disse isso a você, certamente foi mais prudente entrar, não é? Mas à noite, não é? Muitas vezes acontece exatamente isso, né? Cai um sereno, né? Pela manhã você percebe, né? O telhado molhado, as plantas, né, molhadas, sem que necessariamente tenha chovido. É aí o fenômeno, né? Um fenômeno físico chamado, né, orvalho, né, que ocorre. E o orvalho é extremamente importante. Não é? Você sabe que esse orvalho tem uma função em algumas regiões, né, onde as chuvas são escassas, né? É esse orvalho aí que vai exercer o papel de umidificar os terrenos. Então é um papel assim importantíssimo, né, para aquela região. O orvalho vai ocorrer aí, né, a mudança drástica aí de temperatura que ocorre à noite. Então, o orvalho vem sobre a terra. Queria meditar com você nessa noite um texto em que Deus diz que seria isso. Deus vai dizer ao seu povo que ele seria, na vida deles, como um orvalho. Serei para Israel como orvalho. Acompanhe comigo. Eu vou estar fazendo a leitura do livro de Oséias, né, do profeta de Oséias, o último capítulo, né, o capítulo 14, que nos diz assim: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom e, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra de nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Eu li todo o capítulo 14 do livro
de Oséias. O Oséias, né, o nome Oséias significa aí salvação. E se você começar a fazer a leitura lá no início, né, desse livro, você vai ver que ele era filho, né, de um homem chamado Eri. Ele foi profeta em Israel, né, no Reino do Norte, durante aí o século VIII a.C. E ele começa o seu livro contextualizando, né, o período aí dessa profecia. Ele vai dizer aí, né, que ele vai profetizar nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, se nós pensarmos, né, no período em que ele está profetizando, nós vamos perceber que ele vai exercer o seu ministério aí numa era, né, ele vive aí, melhor dizendo, numa era muito boa, muito próspera, né, para o Reino do Norte. Ele vai viver aí naquilo que nós chamamos de Era de Ouro, né, porque foi o reinado aí de Jeroboão II. Mas apesar, né, desse tempo, né, de bonança, o povo ele estava se afastando, caminhando para longe de Deus. Eles haviam aí se tornado infiéis ao Senhor. Eles haviam quebrado a aliança com o seu Deus. E é por isso que no início, né, do livro de Oséias, Deus vai mandá-lo casar-se com uma prostituta, né? Você vai ver isso logo lá no início do seu livro. Então, a gente vive aqui num período, né, de prosperidade, né, prosperidade financeira, né, econômica. O reino viveu aí um período de estabilidade, né, não só financeira, né, mas também política, já que houve aí nesse reinado, né, de Jeroboão, ele conseguiu aí deixar o reino pacífico, né, ele ficou aí a salvo, né, nesse tempo. Mas após o reinado de Jeroboão, você percebe que o Reino do Norte ele cai aí num declínio, né? Ele já vinha nesse declínio, né, religioso, espiritual, mas aí outros declínios, né, chegam para aquela nação. Eles vão aí experimentar um período de problemas políticos, né? Então aquela estabilidade, né, que foi conseguida no reinado de Jeroboão cede às brigas, às políticas, não é? Então você tem um declínio aí político, social, religioso, né? Eles já vinham nessa descida moral. E aí Deus levanta Oséias. Deus levanta Oséias para falar à nação que era a nação do Senhor, acerca dos seus erros, dos seus pecados. E você vai ver isso aí, né, no decorrer desse livro. Mas eu queria ver com você o capítulo 14, né, que foi o capítulo aí que a gente leu nesta noite. Quando Deus, né, aponta o pecado para o povo, quando Deus diz para o povo as consequências do erro, as consequências do pecado. Mas aí ele abre o capítulo 14 dizendo: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Capítulo 14, Deus está conclamando o povo para uma restauração. Deus está dizendo que o povo, precisa ter uma atitude. Qual é essa atitude? Ele precisa se voltar.
Quando você olha para isso, você percebe aí que o povo se afastou de Deus. Mas Deus, Ele sempre abre o caminho da volta e da restauração. Isso é algo no coração de Deus. Deus chama o povo para a conversa e diz para voltar. Volta, ó Israel. O desejo de Deus é que o povo se volte para Ele. Deus não está aí passando a mão no pecado, não. O Senhor apontou o pecado, o que o povo estava fazendo de errado. O Senhor mostrou para Israel como ele, Deus, ficou em relação a essa ingratidão, a essa infidelidade do povo. Mas Deus aqui, Ele abre o caminho para a restauração. É Ele que toma a iniciativa. Foi assim na história, né? É o Deus que chama Adão e diz: Adão, onde estás? Né? Adão que havia pecado, que havia transgredido. Deus toma a iniciativa de começar esse diálogo, essa conversa. E Deus vai dizer: olha, você está assim por causa do pecado. É o pecado que tem feito você cair. É o pecado que tem escravizado você. Não fique assim. Volta. Volta para mim. Volta para mim. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Será que Deus nessa noite não está dizendo isso para você? Volta para mim. Será que Deus não está dizendo para você nesta noite: ei, olha o caminho de retorno. E Deus está chamando o povo: volta para mim. E por que esse povo deveria voltar? Era um povo religioso. Mas Deus está dizendo que não queria aquela religiosidade do povo, não. Deus estava dizendo para eles que essa volta, esse retorno, essa comunhão com Deus precisava não pelos rituais que eles faziam, mas precisava ser uma volta sincera, com base no quê? No arrependimento. No arrependimento e um abandono total do pecado. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Era isso que Deus queria que o povo fizesse, eles precisavam voltar. Aquele povo obstinado ao pecado precisaria agora ter um outro posicionamento. Precisava abandonar o pecado. Precisava se voltar para Deus. Voltemos para o Senhor com o coração inteiro, com o coração sincero. Volta, ó Israel. Voltar para onde? Para o Senhor. Volta para o Senhor. É um convite a restaurar a comunhão. É um convite a se voltar inteiro para Deus. Por que ele deveria voltar? Porque o pecado estava acabando com aquele povo. O pecado estava afastando esse povo da comunhão com Deus e estava levando o povo a cair.
a estar preso, escravizado. Deus está dizendo, olha, eu não criei vocês para isso. Volta para mim, de coração inteiro, abandonando o pecado. Mas para voltar, é necessário arrependimento. Não é aquele arrependimento aí da boca para fora. Eu assisti um filme um dia desses, em que o ator principal conversando com o pai lhe dando conselhos, e o pai dizia para ele, olha, peça perdão, diga que você está errado e peça perdão. E o ator principal fez isso, exatamente isso, em relação a ele havia brigado com a namorada, e ele faz exatamente o que o pai lhe aconselha. Só que a namorada para e pergunta, você está me pedindo perdão pelo quê? O pedido de perdão não era um reconhecimento, era para encerrar a conversa, era para acabar com a briga, mas ele não sabia no que ele tinha errado. O Senhor está dizendo para o seu povo, tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos. Digam para mim, perdoa a iniquidade. Nós não vamos mais estar oferecendo esses rituais. Nós vamos estar dizendo para o Senhor verdadeiramente o quanto nós estamos arrependidos pelo pecado. Pecado tem nome. Sem arrependimento não há conversão, não há mudança de vida. E se não há essa mudança de vida, não há restauração. Então é necessário olhar para a vida e saber exatamente no que errou. É a confissão que sai de lábios que reconhecem de fato que erraram e no que erraram. Confessam o pecado e confessam também a disposição de não errar mais, de não falhar mais. E quando isso ocorre, há uma adoração sincera que sai dos lábios. A mudança de vida. E é isso que o texto vai dizer, olha, a Síria não nos salvará. A gente tem feito, Senhor, durante todo esse tempo, nós temos feito aí, então, acordos. Nós temos nos apoiado aí em países, em pessoas, em acordos aí, em alianças com esses países. Temos colocado a nossa confiança neles. Mas nós estamos dizendo para o Senhor. É o apelo de Deus. Nós estamos dizendo para o Senhor. Não vamos mais colocar a nossa esperança na Síria. Nós vamos depender e esperar no Senhor. Se você conhece a história de Israel, você sabe disso, né? Eles costumavam buscar aí alianças, né, em vários períodos da história, nesses países, né, naquelas potências, né, na nação que estivesse em destaque. O Egito, a Síria. Então eles ficavam indo de um lado para o outro. Vamos buscar ajuda no Senhor. Vamos depender do Senhor. Nos momentos de dificuldade, colocaremos os nossos olhos no Senhor.
eles vão dizer também: que não vão mais depender, vão retirar deles de forma definitiva todos os ídolos. O Senhor alertou várias vezes o povo em relação à idolatria, mas o seu povo continuava a consultar, a pegar uma madeira e fazer dela um Deus e se curvar diante dele. Não diremos mais a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Não faremos mais isso, Senhor. Definitivamente estaremos tirando isso do nosso meio. Não colocaremos mais nada no lugar do Senhor. O povo fazendo isso, vem a promessa de Deus. E qual é a promessa de Deus? Olha, eu vou ser para vocês. Eu vou trazer cura para vocês. Serei para Israel como orvalho. Eu vou curar a infidelidade. Você vai ver isso aí no verso 4. Deus, Ele ama o povo, o seu povo. E o que Ele deseja? Curar. Ele deseja restaurar. Trarei cura e serei para Israel como um orvalho. Aquele orvalho que cai suavemente à noite, mas que faz a terra brotar. Aquele orvalho que não anuncia a sua chegada, como a chuva faz, mas que cai sobre a terra, para que a terra não seja estéril, para que a terra floresça. O Senhor virá. O Senhor virá. E quando Ele vem, a mudança, a restauração, a flores, a raiz fincada, a fruto. As pessoas em volta conseguem perceber o agir de Deus. Deus promete então essa restauração. Deus promete ao povo estabilidade. As raízes estariam firmadas. E aí ele vai encerrar esse capítulo dizendo: quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Olha, Deus está dizendo: abram os ouvidos, entendam o que eu estou ensinando a vocês. Entendam o que eu estou ensinando a vocês, para que vocês andem nesse caminho. O que você pode olhar desse texto e trazer para a sua vida hoje? O que você pode olhar desse
apelo, né, final aqui do capítulo 14 do livro de Oséias e trazer para a sua vida. Quando eu olho para Oséias 14, eu sei que eu preciso olhar para ele, mirando a minha vida. Eu preciso olhar para aquilo que eu estou fazendo, para a minha prática religiosa. Eu preciso olhar para mim e ver no que eu tenho falhado com Deus. Eu preciso olhar para a minha vida e entender que eu não posso estar aqui com alianças que desagradam o Senhor, cometendo erros que o Senhor já tem advertido que eu não faça, que eu não cometa. Eu olho para o texto e eu percebo que a minha adoração ao Senhor precisa ser uma adoração sincera, para além dos ritos, mas uma adoração que parte de um coração quebrantado, de um coração contrito, de um coração que deseja ansiosamente pelo Senhor. Um coração arrependido, um coração contrito. Eu olho para esse texto e vejo que a minha vida, como a sua vida, precisa passar pelo ajuste de Deus. E quando eu me volto para Deus, quando eu dou um passo em direção a Ele, é Ele que corre, que me toma nos braços e que desce o orvalho sobre a minha cabeça. Serei para Israel como um orvalho. É Ele que me faz florescer. E quando eu floresço, pelas mãos dele, é o nome dele que é glorificado. A fragrância que se espalha faz com que as pessoas vejam em mim a glória de Deus. Pensa nisso. Será que você não precisa aí romper alianças? Será que você não precisa confessar pecados? Será que do seu lábio não deve sair um louvor verdadeiro, fruto de um coração arrependido, de um coração que abandona o pecado, esse pecado que está aí nos rodeando todos os dias, tentando nos tragar? Pensa nisso. O Senhor diz: volta, ó Israel. Precisamos voltar e temos um lugar certo para ir. Voltar para o Senhor, que vem sobre as nossas vidas como orvalho e nos faz florescer. Deus abençoe sua vida. Grande abraço e até a próxima.